Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal Step by Step Markets, passo a passo nos mercados. Bem, e às vezes cuidado com os passos, porque às vezes tropeçamos. Onde está a escada? Uau, onde está o degrau? Bem, onde está o preço? Afinal, o preço é alguma destas linhas? É algum destes pontos? Que confusão! Do que estamos a falar? Daquela terceira e quarta fase do trader, onde transforma tudo numa obra de Picasso, Kandinsky, Monet, algo bem pior. Pois é, aqui não está o preço, aqui não estou nem eu. Muito bem, aqui estou eu, muito bem. Estava a ver que não me encontrava no meio deste gráfico. Então, vamos lá. Sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal Step by Step Markets. Vamos dar os passos um de cada vez. Lá está, uma perna de cada vez para não tropeçarmos, ok? Passo a passo evoluindo nos mercados financeiros. Hoje não vamos falar de artes, não vamos para as belas artes. Hoje vamos falar na arte de sermos disciplinados. O que é que faz sentido? No vídeo anterior nós falámos de indicadores, substitutos, que dizem quase o mesmo. Juntá-los pode não fazer sentido. Podem ser úteis, mas talvez em separado. Juntos talvez não faça muito sentido. Ok? Vamos lá então olhar para este gráfico. Vamos retirar aquilo que não interessa. Vamos então primeiro, vamos aqui restaurar tudo. Pronto, temos tudo novamente restauradinho. Vamos pôr os nossos pontos pivô. E cá temos os nossos pontos pivô. Estamos aqui no euro-dólar, ok? Bem, o que é que nós queremos ver? O que é que nos faz aqui sentido agora aqui tentar perceber? Vamos então tentar perceber se nos faz sentido algum indicador que seja complementar e não substituto, ou seja, que nos complemente e traga alguma informação. Vocês não querem aquilo que eu tenho aqui atrás, esta grande confusão que ali está. Bem, mas do que ali está atrás, há dois que eu hoje vou abordar. Dentro do gráfico e do preço está aqueles que são substitutos, médias móveis, Bollinger Bands, etc. E agora vamos falar de outros. Bem, depois de falarmos no meu canal Step by Step Markets, depois de eu falar de ABC dos gráficos, qual foi o primeiro indicador que eu falei? Ok? Assim mais a sério. Lembram-se? John Wells Wilder, ATR, Average True Range, o movimento verdadeiro do preço. É isso que nos interessa trazer aqui. Ok, vamos então ver se o ATR, Average True Range, indicador de volatilidade, de alguma forma substituto das Bollinger Band, se nos oferecem aqui alguma coisa, ok? Bem, o que é que, antes de mais, e para complementar, vamos lá pôr aqui as Bollinger Band, ok? Já percebemos no vídeo anterior que com os pontos pivô não fazem muito sentido. Vamos ver as configurações. Estão como deve ser. 20, 2.0. Muito bem. E agora vamos pôr aqui o ATR. Average True Range. ATR. Cá está. Então, reparem. Diz a mesma coisa no que respeita à volatilidade. Quando há um grande balão nas Bollinger Band, há a subida da ATR, ok? Quando é estreito, o ATR diminui. Até diríamos que começa aqui a formar uma tendência descendente, o preço é ascendente e coincide. Normalmente a ATR a descer é preço a subir, a ATR a subir normalmente é preço a descer, porque está relacionado com a volatilidade e com o medo dos mercados. No entanto, importa referir e acrescentar que a volatilidade é a velocidade dos preços, ok? Não tem por que estar sempre associada a medo ou a euforia. Bem, então basicamente eles são substitutos um do outro, com uma diferença, é que o Bollinger Band, o ATR, marca só se há volatilidade ou não, enquanto que as Bollinger Bands também nos informam possíveis suportes e resistências, banda inferior como suporte, banda superior como resistência, e o ponto intermédio, que é a média móvel de 20, que está aqui nas Bollinger Band, ok? Diria que nos pontos pivô, porque é que este aqui tem mais informação do que este,
sendo que este se limita a ler a volatilidade e este dá-nos referências, preço por cima da média, tendência de alta, preço por baixo da média, tendência talvez de baixa, suportes e resistências. Juntamos agora aqui os pontos pivô, pivot point, e temos aqui então os pivot points. E os pivot points dão-nos o mesmo que as Bollinger Band, então só não nos dão a volatilidade, mas essa temos lá em baixo. Desta forma, assim, temos pivot point a oferecer, juntamente o ATR, os dois dão diferentes informações, ou seja, este pivot point dá níveis intermédios, resistência 1, 2 e 3, suporte 1, 2 e 3 e a volatilidade. Então repare-se, normalmente quando o preço se encontra por cima do ponto pivô, o ATR está descendente, ok? Quando ele perde, como aqui, vamos referenciar aqui agora. Onde é que ele perdeu? Aqui. Aqui ganha volatilidade. É quando o ATR, desculpem-me a expressão, se passa da marmita e supera esta linha aqui. Ok? Ganha volatilidade. Então, e o preço situa-se imediatamente por baixo do ponto pivô. Porque este é ponto pivô, os restantes são pontos de suporte e de resistência calculados com base no pivot point. Faço-me entender, verdade? Portanto, temos aqui o euro-dólar e neste caso em concreto, o que é que nós percebemos? Que o euro-dólar agora volta, portanto, anda a negociar há 1, 2, 3 sessões, portanto, por baixo do pivot point, depois não toca ao suporte e no momento em que não toca o suporte é o momento que coincide que esta resistência que se converteu num suporte perde-a e quando a perde é no momento em que o pivot point, o suporte 1 do pivot point já não é ameaçado e a verdade é que agora começa a cair a volatilidade com o preço do euro-dólar paulatinamente a recuperar. Portanto, diríamos que está aprovado e aceitamos este casamento. Pivot Point e ATR complementam-se porque um fala de volatilidade, outro fala de níveis de ponto intermédio, ponto ótimo, do preço, para a ação seguinte baseado na média da sessão anterior, com os respectivos suportes e resistências, onde o preço poderá deslocar. Diz se vai para cima ou se vai para baixo, cabe-nos a nós tomar essa decisão, analisar e a decisão tomá-la com o máximo de responsabilidade possível, ou seja, fazendo uma boa gestão, não entrar com toda a lenha no assador, ok? Vamos ver de um ativo para juntarmos mais um indicador. O indicador e o criador deste indicador, que outro indicador nos ofereceu? O ADX, ok? Portanto, o Average Directional Index, ou seja, o DMI+, DM-, portanto, que dá origem à média DMI, por sua vez, ADX. É também de John Rawls Weiler. E também se complementa de alguma forma aqui. Vamos ver. O dólar-iene está em tendência de alta, ok? Vamos então ver aqui o ADX. Vamos lhe pôr aqui o ADX. Muito bem. O que é que nos falta aqui? Esta linha que pode ser 20, 25 ou 30. E agora eu quero esta linha. E esta linha, aparece-me aqui o ADX, eu quero a linha. Sobre a linha que eu quero 25. Ok? Vamos pô-la mais grossa. 25. Por cima de 25 há tendência. Por baixo de 25 não há tendência. Vamos lhe pôr o pivot point. Vamos lá. Qual é a lição que nós tiramos daqui? Então, o preço por cima de pivot point, repare-se que por cima de pivot point, quando ele supera este nível e se encontra sólido por cima sempre de pivot point e a negociar entre a franja de resistência 1 e resistência 2, é precisamente a partir do momento que ele negocia nesta franja
já depois de superar este suporte, esta resistência 1, é precisamente a partir daqui que ele ganha essa conquista, é precisamente no momento em que o ADX diz que, sim senhora, agora há tendência, ok? Sim senhora, agora há tendência. Portanto, quando negocia entre resistência 1 e resistência 2, portanto já formula a tendência. Depois mantém essa tendência ao longo do dia, porque os máximos do dia vão fechando consecutivos crescentes e começa a perder aqui. Aqui já não ameaçou a primeira resistência 1, já anda a negociar em torno ao pivot point e está aqui a perder ligeiramente a tendência. Portanto, quando está a picotear, aqui a picar entre o pivot point, ora não vai a resistência 1 nem a suporte 1, anda aqui entre estes níveis, entre suporte 1 e resistência 1, a verdade é que vê-se que não está de facto com uma tendência significativa, porque está obviamente sem sentido. Bem, o ADX menciona a tendência, não menciona se é em alta ou se é em baixa. Mentira, menciona. A DM- quando está por cima da DM+, a DM- a vermelha, a DM+ a verde, quer dizer que há tendência, mas é tendência descendente. E aquilo que ele denunciou foi que, a partir daqui, aqui ameaçou, ainda veio acima e depois é que perdeu verdadeiramente esta zona e ameaçou que, de facto, ok, ganha tendência, mas de baixa, ok? E é aquilo que nos diz aqui o ADX, que comparado com o Pivot Point oferece-nos aqui uma informação complementar. Vamos então apadrinhar também este casamento como indicador complementar. O que é que mais há a referir? Há mais a referir que sempre que o preço está por cima de Pivot Point, o que está a branco, que é o original, o baseado na média da sessão anterior, sempre que está por cima é quando a DM+ está por cima de DM-, sempre que está por baixo é quando DM- está por cima de DM+. Portanto, vamos dizer que temos aqui dois exemplos de dois indicadores que se complementam. Agora vamos passar à seguinte fase, e a seguinte fase é falar de exemplos de negociação usando os indicadores que poderão fazer sentido complementar com os pivot point ou apenas se cingirem ao pivot point, porque essa é a quinta fase onde nós simplificamos. E o segredo, na verdade, está nas coisas simples. Coloquem like no meu vídeo se gostaram, subscrevam se ainda não o fizeram e se já o fizerem, deem a quem não o tenha subscrito. Partilhem esta informação. Cá vos espero ansiosamente pela próxima semana e um bem-aja a todos.